Tem uma frase que eu li essa semana e diz o seguinte: fazer um bom trabalho é incrivelmente difícil. Não há atalhos. E logo depois vem a segunda parte desse texto que diz compartilhar esse trabalho com as pessoas. São duas partes. Só que a gente quer pular a primeira parte. A gente quer a etapa 2 sem ter atravessado a etapa 1. Por quê? A etapa 1, ela é uma etapa feia. É a etapa que você tem que fazer as coisas todos os dias, mesmo cansada. É ficar travada ali por um tempo que parece longo demais. É na etapa 1 que você erra, que você ajusta, que você tenta de novo, sem plateia, sem aplausos. Você ali não tem ninguém validando aquilo que você está fazendo. Não tem ninguém ali dizendo para você que está certo o que você está fazendo. E é exatamente nessa etapa que muita gente desiste antes da hora. Porque a etapa 1, ela não dá aquele retorno rápido que a gente deseja, que a gente precisa. Não que a gente precisa, mas que a gente gostaria de sentir para continuar. Eu vivo isso aqui toda semana com os conteúdos que eu faço, tanto para aqui no YouTube quanto no Instagram também, onde eu coloco os meus conteúdos mais voltados para psicanálise. E eu sinto medo, eu sinto receio antes de eu gravar, antes de eu me preparar aqui para falar com você, antes de eu postar qualquer conteúdo, tanto aqui quanto lá. Mas o que acontece? Eu vou assim mesmo. Eu vou com medo mesmo. O que eu percebi em mim há um tempo atrás foi que no exato momento em que eu tenho o pensamento, eu não vou continuar, não vou conseguir, não vai dar certo, eu tenho o mesmo tempo, eu tenho um estalo de voltar logo pro eixo e falar assim, não, eu não posso parar, eu preciso continuar. Não é que o medo vai embora, porque eu tenho medo, eu tô com medo aqui gravando, mas é que ele deixou de ser o guia, sabe, para as minhas coisas. E a gente costuma imaginar que a coragem, ela é a ausência do medo, mas não é a ausência do medo. Coragem é você agir mesmo com medo, o medo presente e não depois que ele vai embora. Isso que é coragem, você agir a partir do momento em que você sabe que você tem medo e você vai agir de qualquer forma. Isso é coragem. Porque se você parar e esperar a ansiedade, o medo ir embora, desaparecer, você vai esperar a vida inteira. O nosso aparelho psíquico, ele não funciona por eliminação de angústia antes da ação. Você vai funcionar a partir de. Então, você vai funcionar pela travessia que você vai fazer durante todo o processo. A gente atravessa o medo fazendo. Não esperamos ele sumir para a gente começar a fazer. A gente faz com medo. E nisso eu penso num personagem, um cara muito que agiu na coragem, que foi Noé. A Bíblia, eu sempre falo, a Bíblia ela é repleta de momentos, de histórias que inspiram a nossa vida. Então, Noé, pensa em Noé comigo. Em Noé, imagina esse homem lá naquela época, décadas construindo uma arca e no meio do deserto, longe de qualquer sinal de chuva, porque até aquele tempo ninguém tinha ouvido falar sobre chuva, não tinha caído nenhuma gota de água do céu. Então, Noé foi chamado por Deus para agir com coragem de construir uma arca por décadas. As pessoas ali estavam rindo de Noé, estavam caçoando de Noé, estavam debochando, perguntando por que aquilo que ele estava fazendo. Noé, naquela época, se ele existisse hoje, ele não existiria like, ele não teria comentário de apoio, só teria haters.
Não tinha ninguém validando aquele processo. Ele só tinha o trabalho da etapa 1. A etapa de quê? Martelar, de cortar madeira, de insistir, dia após dia construir ali a arca. Nenhuma prova daquilo que ele estava fazendo naquele momento faria sentido para ele algum dia. Ele não tinha nenhuma prova sobre isso. Então, é o que a gente hoje esquece. O trabalho que sustenta qualquer coisa boa que aparece depois, ele foi construído no silêncio, sem ninguém estar prestando atenção. E você não precisa se sentir pronta. Você não precisa esperar que o medo vá embora. Você precisa continuar construindo a sua arca na etapa 1, mesmo que ainda não esteja chovendo. Deus, ele não pediu para que Noé ele sentisse coragem antes de construir a arca. Ele pediu para que Noé construísse a arca. Ele não pediu, Noé, eu quero que você crie uma coragem dentro de você para construir uma arca porque eu vou mandar chuva. Não, ele pediu, Noé, construa a arca, porque eu vou mandar chuva do céu. A fé de Noé não apareceu antes da obra. Ela foi desenvolvida durante a obra, enquanto ele estava construindo a arca. E talvez seja assim que está acontecendo com você. A certeza, ela não vem antes. Ela vai se firmando enquanto você está fazendo. E hoje eu entendo que continuar, apesar do medo, não é exceção rara. Muitas pessoas conseguem fazer isso. É um exercício diário, é uma escolha que é repetida dia após dia. Então, a etapa 1 é você fazer, mesmo travada, mesmo com medo, mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos. A etapa 2, aí você vai compartilhar no tempo certo. A chuva cai no tempo certo. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você refletir, para você analisar agora, a partir desse vídeo, pensar aí o que você está adiando compartilhar, porque ainda está esperando o medo ir embora, quando na verdade ele só vai embora depois que você começar a agir. Te vejo no próximo vídeo.